porque o ministro Alexandre de Moraes vira alvo de desconfiança depois da operação da Polícia Federal, gerando um incômodo dentro do próprio Supremo. Tá? Os ministros temem o uso de dados sobre colegas e familiares como escudo em investigações pessoais. Vamos lá, então. Olha, a operação de ontem, que mirou servidores da Receita Federal, né, fica como pano de fundo desse contexto. A decisão, que parte, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, surpreendeu e também incomodou parte dos demais magistrados. Dois ministros que não quiseram se identificar revelaram à colunista Malu Gaspar, a gente já falou dela hoje, que a ação foi que a ação foi classificada como absurda e levantaram suspeitas de abuso de autoridade. Entre os ministros que não integram o círculo próximo de Moraes, gerou um estranhamento o fato de ele não ter informado previamente sobre a investigação de possível acesso irregular a dados fiscais dos colegas. Ele não informou sequer isso para os seus colegas. Um deles relatou ter expressado insatisfação a Edson Fachin, foi reclamar, inclusive, com o presidente da corte. Bom, deputado José Medeiros, quero te ouvir porque no Congresso muito se fala, existe inclusive uma CPI para investigar abuso de autoridade que nunca foi colocado em apreciação, entre outros projetos de lei para barrar decisões monocráticas, mas essa crítica nunca partiu de dentro do próprio Supremo. Até nisso, nós estamos avançando. Como o senhor visualiza essas críticas de magistrados, né, que estariam também num possível alvo em questões de impeachment, mas que deixam de lado esse corporativismo e demonstram insatisfação com a conduta do Moraes? Porque ela é odiosa, é uma conduta odiosa, uma conduta imoral, uma conduta. Se normalizar o fato de que um juiz pode ser vítima, acusador e julgador ao mesmo tempo. Como é que pode? A primeira vez já foi escandalosa naquele caso da Itália, depois ele continuou no inquérito das fake news também fazendo isso, depois no inquérito do 8 de janeiro ele fazendo a mesma coisa, com essa narrativa do golpe. Então o ministro ele inventa fatos, ele inventa narrativas e depois ele vai construindo essa escadaria para chegar até o topo do objetivo que ele quer. O que acontece? Nós estamos vendo aqui o desmonte, na verdade, o desmoronamento total da pirâmide do direito no país. Nós tínhamos uma coisa que lá no primeiro semestre de direito se aprendia, né? Você tinha a Constituição como lei maior, depois vem leis complementares, leis ordinárias e por aí vai, decretos e tal, portarias. Agora, no Brasil, não faz diferença se é portaria ou se é um artigo constitucional, depende do que o ministro entender. E mais, garantias constitucionais não têm o menor valor mais para ninguém. O fato é que deu para ver que até os ministros estão se sentindo incomodados porque o ministro faz o que quer, ele é o senhor, ele é o Estado, né? Como se fosse aquela máxima do Luís XIV, né? O Estado sou eu. Só falta também, daqui a pouco, o ministro bancar o Calígula e nomear o cavalo dele como um senador, né? Porque Calígula fez isso. Então, com a moral que o Senado está, não é de duvidar. Então, o que a gente sente é o seguinte: no primeiro momento, pode, porque é contra Lando Santos. Também pode, porque é contra Daniel Silveira. Mas é contra Bolsonaro? Bolsonaro merece, então Bolsonaro pode. Agora está batendo nos calcanhares, inclusive de ministros, porque eles já viram que os problemas do ministro Alexandre de Moraes vieram bater dentro das portas do Tribunal maior do país, que é o Supremo Tribunal Federal. E você note que tudo isso está jungido com o fato que deu, com o estupim, né, que deu causa àquela reportagem da revista Cruzoé, que originou o inquérito do fim do mundo,
e que o STF criou aquela aberração jurídica, aquela aberração legislativa em que eles expandiram a jurisdição do STF. Porque antes o que se entendia era que a jurisdição do STF para investigação cabe dentro dos cancelos do STF. Aí vieram com aquela criação jurídica dizendo, não, com o advento da internet, se expande a jurisdição até para onde a internet se espraiar. Ou seja, sinal de internet vai até em Marte, vai até os confins do universo, né? Os sinais de ondas vai em qualquer lugar do cosmos, né? Então, agora a jurisdição do STF se tornou universal, né? Não é à toa que ele mandava fazer cancelamento de contas de pessoas que estavam no exterior. Quer dizer, virou uma coisa de república de banana, mas daquela banana bem pequenininha. Infelizmente, nós estamos vivendo, como dizia Monteiro Lobato, nós estamos vivendo em banânia. E quem transformou o nosso cenário político, o nosso cenário jurídico e o nosso cenário legislativo desse tamanho foi o ministro Alexandre de Moraes com a conivência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, infelizmente.